Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Vamos continuar as nossas aulas, só que dessa segunda fase de maneira remota, devido às férias de vocês e às nossas férias também, que vão começar daqui a pouquinho. Então, para o assunto de hoje, eu trouxe strings, que a gente já vinha trabalhando, a gente já trabalhou. String é nada mais do que aquela variável de texto que a gente utilizava, e hoje a gente vai ver melhor algumas formas e maneiras de que a gente pode utilizar esse recurso da programação. Então, o que é um string? É nada mais que uma sequência de caractere que é usada para representar palavras, frases, símbolos ou textos, como a gente já viu. A gente pegava lá com input, né? A gente podia pegar frase, pegar palavras, então eram strings e agora a gente sabe exatamente o que é. Em programação, ela é um tipo de dado, como número ou booleano, então é um dado como qualquer outro. E aí aqui eu peguei alguns exemplos, coloquei aqui banana, que é só uma palavra, e aqui uma frase, né, que esse ano teremos a 27ª edição da UBI, e outra string que são números, né? Só que como tem aspas, a gente não trata como números, a gente trata como caracteres, né? Então também são strings. E como que a gente pode usar? A gente pode fazer a atribuição da variável direto, que é o que a gente está fazendo aqui com o nome Ana, né? A gente pode atribuir aqui. No Python, tanto faz ser aspa simples como aspa dupla. Então, qualquer uma das maneiras está certa. Então, a gente pode mostrar aqui que a gente guardou essa stringiana nessa variável nome e printamos a variável nome. Conseguimos printar tranquilamente. Pode ser também uma frase, né? Não só uma palavra. Vou colocar com aspa dupla para a gente ver que também funciona, certo? Então, frase também consigo utilizar. A frase vai completa dentro da variável. Conseguimos pegar do usuário, como a gente já vinha fazendo, né? Com o input, a função input. Então, vou colocar aqui o nome user para mostrar que é pegando do usuário. A gente utiliza o input. E aqui dentro a gente pode escrever alguma coisa para mostrar para o usuário uma instrução, por exemplo. Né? Então, aqui vamos digitar: digite o seu user, né? E aí é isso que vai aparecer na tela do usuário, essa frase dentro do input. E aí ele vai esperar a entrada do usuário, né? Então a gente vai digitar aqui o user, colocar o que eu costumo utilizar, né? E aí ele printou aqui pra gente, a gente digitou aqui e foi capturado com o input, guardado na variável user. E aí a gente consegue utilizar ela aqui no print, certo? Então tem essas maneiras de utilizar. A gente pode atribuir frases ou palavras ou pode capturar do usuário. E também tem aqui ó, um modelo que é a gente captura e depois utiliza, né? Então vou continuar usando aqui o usuário que a gente já tem feito e vou adicionar texto nessa variável, né? Aqui a gente estava printando só a variável, mas a gente consegue concatenar variáveis e textos. Então, pôs que o user digitado foi. E aí aqui eu entro com uma chave que eu consigo colocar o nome da variável aqui dentro. O nome da variável não, a variável em si, né? Vou colocar user. E aí, ó, dessa maneira vai estar errado, né? Mas eu vou mostrar por que vai estar aqui, ó. Eu digitei Wagner, que é o meu user, e aqui o user digitado foi o que eu digitei aqui, né? Não foi a variável em si. Para a gente usar essa concatenação com a variável dentro do texto dessa maneira, a gente tem que colocar um F antes, certo? Que ele quer dizer que esse texto aqui vai ser formatado, é F de format. Então, dessa maneira, vocês podem notar que até aqui ó, ficou de uma cor diferente do texto. Então, com esse F aqui, a gente pode ver que a gente consegue utilizar variáveis no meio do texto, entendeu? Então, aqui eu uso digitado, agora sim ele digitou o usuário que eu digitei no input, ok? E aí há algumas características das strings, elas são indexadas, cada uma com uma posição. Então, vamos utilizar um nome aqui, que já tem feito, e vamos printar. O que ele quer dizer que são indexadas? É como se fosse uma lista, e aí cada elemento, cada posição tem um caractere sozinho. Por exemplo, nome no índice 0
vai dar a letra A. Se a gente printar aqui, ó, é como se fosse organizado em casas, né? E aí cada caractere está numa casa. Então, se a gente printar aqui o nome 1, vamos printar os outros também. Nome que é a nossa variável, e aí entre colchetes eu posso colocar o número, né? Sempre lembrando que começa do zero na programação em Python. Então, o primeiro índice de uma lista é o índice zero. Vocês podem ver aqui que o zero deu A, o A maiúsculo, o 1 vai dar o N minúsculo e o outro, que eu vou colocar o 2, ele vai dar o A minúsculo. Então, se eu printar dessa maneira, vocês podem ver aqui que ele digitou um em cada linha, conforme eu digitei aqui. Então, nome na posição 0 é a letra A, o nome na posição 1 é a letra N, o nome na posição 2 é a letra A minúsculo, certo? Então, as strings no Python podem ser acessadas caractere por caractere utilizando os índices, certo? Então, tenham essa ideia na mente que a gente pode utilizar como uma palavra completa, só que a gente também pode utilizar com caracteres separados. Então, nesse exemplo aqui, ó, S é igual ao BI. Se eu printar a variável S, só que no índice 0, ele vai printar apenas a letra O, que é a primeira aqui, certo? E strings são imutáveis, elas não mudam diretamente. O que quer dizer? Eu consigo acessar as strings por posição para imprimir, só que eu não consigo mudar por posição. Por exemplo, aqui, nome 0, agora eu não quero que seja mais A. A gente já viu que esse nome 0 se refere à primeira letra aqui, certo? Eu quero que agora seja B, ao invés de A. Então eu vou printar aqui o Ana antes e depois dessa alteração para a gente ver o que acontece. Então aqui antes, aí a gente altera e printa de novo. Vocês podem ver que ele não alterou, não só não alterou como deu erro. Ó. A string não suporta esse tipo de atribuição. Então não podemos modificar um string através do índice, certo? A gente consegue acessar para exibir, só que a gente não consegue modificar, ok? Então aqui ele continua, né? Certo? Aqui o OBI continua. Eu tentei colocar o X, só que ele não deu certo, então o OBI permaneceu. E aí, como que a gente pode percorrer essa string caractere por caractere? Em alguns problemas pode ser útil para a gente percorrer a string letra por letra, certo? Então a gente tem duas maneiras um pouco diferentes. A gente utiliza a estrutura de repetição que a gente já viu nas aulas passadas. Então, vou mostrar primeiro essa, que é mais parecida com o que a gente já viu. E depois eu mostro a primeira, que é uma forma mais simplificada, certo? Então, vou colar aqui. O que a gente tem? A gente tem um texto e a gente tem um for aqui. Então, o que ele faz? Ele pega o i e aí no intervalo. Qual é o intervalo? O 0 e o len texto. Deixa eu mostrar para vocês antes o que é esse len texto. Antes de eu fazer isso aqui, certo? Então, print. Eu tenho que ter um texto, claro, né? Texto igual OBI. E aqui, quando eu boto len texto, eu vou printar isso aqui. Len vem de length, que é tamanho em inglês, certo? Então, é bem intuitivo o que ele vai fazer. Se é o tamanho, ele vai mostrar para a gente o tamanho da string. Então, podem ver que quando a gente roda esse código aqui, ele retorna para a gente 3, que é a quantidade de caracteres que tem na string, certo? Então, vou colocar aqui uma coisa maior. Lembrando que ele também conta os espaços, certo? Tudo é caractere. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui A, B, C, ele vai contar 5 caracteres, que são as 3 letras e os 2 espaços, certo? Então, agora que vocês conhecem essa função que retorna o tamanho, a gente pode ver como é que a gente vai percorrer a lista caractere por caractere, certo? Então, declarei aqui o nosso texto. E aqui eu vou percorrer do 0 até o tamanho do texto. Ou seja, nesse caso aqui é 3, eu vou percorrer do 0 ao 2. 0, 1 e 2, certo? E aí eu vou printar cada letra. O I, ele vira o índice, certo? Porque o I ele vai de 0 a 2. Então, ele, na primeira iteração ele é 0, na segunda ele é 1 e na terceira ele é 2. Então, aqui a gente conseguiu printar letra por letra com estrutura de repetição, né? Faria
a gente conseguiria fazer isso com strings maiores também, ele faria letra por letra, sem a gente precisar nós mesmos printar letra por letra, né? Então, coloquei um string aqui, digitei vários caracteres aleatórios, ele imprimiu letra por letra, inclusive os espaços, certo? Então, é uma forma de percorrer utilizando a estrutura de repetição. A gente pode fazer usando a mesma estrutura, só que mais simplificado, certo? A gente pode fazer apenas dessa maneira aqui. Então, ele fala para cada letra no texto, né? Ele vai fazer esse print. Então, para cada letra no texto, o texto a gente tem OBI e a letra é a nossa letra individualmente. A gente também consegue fazer dessa maneira, bem mais simplificado, a hora de percorrer. Aqui faltou a aspa, né? Então, voltando aqui, perfeito, deu certo. Então, a gente tem essas duas formas de percorrer a string por caractere individual, certo? E aqui a gente tem alguns métodos úteis que já vêm prontos no Python que a gente pode utilizar. O primeiro é o len, que eu acabei de mostrar, né? Que ele retorna o tamanho da string. Ele funciona tanto para variável, como a gente tinha feito, nesse caso aqui, ó, print len, e a gente passa o texto literalmente aqui, OBI, e aí ele vai, deixa eu passar primeiro a variável, certo? Então, a gente aqui declarou a variável e passou como parâmetro da função, então deu 3. Ou a gente pode fazer diretamente no texto sem variável, né? Então, podemos escrever texto aqui, ele vai retornar para a gente 5. Então, vocês viram que a gente pode fazer tanto para variáveis e strings, né? Como, por exemplo, esse texto que tem guardada a string OBI, como para textos literais. A gente pode escrever aqui, ele vai retornar para a gente o tamanho, certo? Então, nesse exemplo aqui, a gente sempre tem um exemplo e aqui a saída esperada desse exemplo. A gente pode, que eu já mostrei também, o caractere na posição i, né? I é qualquer um, é a variável que a gente utiliza. Então, ele colocou si aqui, então vamos criar uma variável s e dar um nome aqui, qualquer coisa, vamos colocar assim. E aí, vamos colocar um pouquinho mais organizado, umas letras diferentes. Pronto, aqui temos letras diferentes e aqui a gente pode acessar qualquer posição. Por exemplo, posição 5 aqui, a gente acessou e a gente vê que é o G, né? Posição 1, a gente vê aqui que é o A. Lembrando que sempre começa da posição 0, então se a gente quiser o O, posição 0. Ok? E aí, se a gente colocar um índice que não está na string, ele dá erro. Por exemplo, tenho certeza que o 100 não está aqui, porque não tem 100 caracteres. Então ele reclama. Aqui, ó. A string está fora do intervalo. Beleza. A gente não consegue. Só consegue fazer com as strings que estão dentro do intervalo. Beleza? A gente tem o count, que é bastante útil. Que o que ele faz? Ele conta as ocorrências de uma letra em uma string. Certo? Então, por exemplo, aqui, banana, da mesma maneira do len, eu posso passar ou uma string ou um texto literal que ele vai fazer a contagem. Por exemplo, vamos utilizar o banana aqui. E aí vamos printar o count. Banana não, s.count. Então, vamos passar aqui s.count. E o que eu quero contar nessa palavra? Vamos colocar a letra A. Então, eu quero contar a quantidade de A's. Ele retorna para a gente 3 A's. Certo? Por exemplo, a quantidade de P, não tem nenhum P, ele retorna 0. Quantidade de B e de N aqui, ele vai retornar, B é 1 e N é 2, certo? Então, a gente pode utilizar essa função count quando a gente quiser saber quantas letras se repetem no string, ok? Então, funciona com a variável, mas também funciona com uma string literal. Então, eu posso colocar aqui Wagner, ele vai contar um N, certo? Porque tem um N na minha string, então 1. Eu posso colocar um A aqui, ele também vai contar 1, não tem muitas letras repetidas. Eu posso colocar aqui um L que não está, ele vai retornar 0, certo? Então, lembra que a gente pode utilizar tanto com textos literais como com variáveis, ok? E a gente tem aqui um find, que ele retorna para a gente a posição da primeira ocorrência, pode ser útil também em algum momento. A gente quer saber em qual posição está a primeira ocorrência daquela letra, né? Então, vamos voltar aqui
para o exemplo da banana. Então, eu vou colocar aqui ao invés do count, eu vou colocar find, que é encontrar. Qual índice tá a primeira letra N nessa banana? Então, não é índice 0, não é índice 1, é índice 2. Então, o certo seria retornar para a gente o índice 2. Perfeito. E se a gente colocar uma letra que não está, por exemplo, a letra P, ele retorna para a gente -1, né? Que é um erro, quer dizer que não está na palavra, certo? Então, se a gente retornar um B aqui, ele vai retornar o 0, certo? Que ele está na posição 0, então a posição -1 não existe, então quando ele retorna -1 é porque aquela letra não foi encontrada na string. Funciona para variável e também funciona para strings literais. Então o primeiro L está no índice 9, que é esse aqui, né? Então vocês entenderam aí o find, certo? A gente tem algumas outras aqui, como o upper, que transforma tudo que eu tenho em maiúsculo, toda a minha string em maiúsculo. Então, por exemplo, vamos utilizar essa banana mesmo. A gente pode printar aqui o s.upper, né? E a gente vai printar aqui tudo em maiúsculo, ó, certo? Então, não importa se está tudo minúsculo ou se tem um maiúsculo no meio, ele vai retornar sempre tudo maiúsculo. E se tiver tudo maiúsculo, ele não vai fazer nada, né? Já vai retornar do jeito que está. Então, essa função upper retorna, transforma a string que a gente receber tudo em maiúsculo. Também funciona com a string ou com o texto literal, certo? Tem a função lower, que é o contrário, transforma tudo em minúsculo. Então, a gente pega aqui tudo em maiúsculo, e a gente utilizando a função lower, ele faz o caminho inverso, certo? Ele transforma tudo em minúsculo, que está em maiúsculo. Pode ser útil quando a gente quer contar ocorrências em alguma palavra, porque eu não mostrei para vocês, mas eu posso mostrar agora, que ele não reconhece maiúsculo e minúsculo como a mesma letra. Então, por exemplo, se eu tentar contar o A minúsculo, ele não vai encontrar nenhum nessa palavra aqui, porque mesmo que seja um A, para o computador o A minúsculo e o A maiúsculo são coisas diferentes. Então, pode ser útil a gente transformar uma palavra para a gente fazer comparações mais robustas, certo? Então, aqui, não importa o que eu vou pegar em cima, eu transformo tudo em minúsculo e aí eu consigo fazer a contagem certa, beleza? Então, se atentem a essa parte, o find não encontra a diferença de maiúsculo e minúsculo e o count também não. Então, se eu estiver procurando um A minúsculo, ele só vai encontrar o A minúsculo. O A maiúsculo ele trata como coisas diferentes, certo? Então, o upper e o lower pode ser utilizado para isso. É uma das utilizações dessas funções. Aqui a gente também tem o x em s, né? Que é a gente verifica se contém aquela letra naquela string. É bastante útil também para a gente ver se contém ou não. E aí ele retorna para a gente true ou false, certo? Então, vamos ver aqui. X em... X não. Colocar A em S. Então, vamos rodar aqui. A em S, verdade. Então, tem um caractere A minúsculo nessa frase. Por quê? Porque eu acabei de transformar tudo em minúsculo. Se a gente apagar essa linha, vai dar falso. Porque não tem essa letra A nessa string banana aqui, certo? Então, se tiver, ele retorna true. Se não tiver, ele retorna falso. A gente pode utilizar isso também para variáveis. Por exemplo, letra igual B. E a gente pode ver se B está em S, ao invés de usar um string. B não está em S. B não, né? Aí eu demole. Letra. Sim. Letra. Vai pegar um B. Ok? A gente vai verificar se o B está em S. Não está. Mas se essa letra for um B maiúsculo, aí sim ele vai estar. Ok? E a função replace, que ele substitui todas as ocorrências de uma palavra por uma letra. Então, por exemplo, aqui nesse caso, também utilizando a banana, ele faz o replace de A para O. Então, ele troca todos os As por todos os Os dessa palavra. Então, a gente pode imprimir aqui essa palavra. E aí, onde tinha A, ele trocou por O
Vocês podem ver aqui, né? Ficou no lugar dos As, ficaram Os, ok? Então, para finalizar nossa aula, deixei alguns problemas aqui sugeridos, se vocês quiserem treinar o string, certo? O primeiro, faça um programa que receba uma letra e um texto e conte quantas vezes a letra aparece, certo? Então, a gente vai receber uma letra e um texto. E aí, dentro desse texto, a gente quer contar quantas vezes a letra que a gente recebeu aparece, beleza? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, faça um programa que receba uma senha e uma confirmação, né? Duas strings diferentes, duas variáveis diferentes, né? Uma senha e uma confirmação. E eu quero continuar solicitando para o usuário digitar enquanto as senhas não forem iguais, certo? Então, se as senhas forem iguais, ok. Se as senhas forem diferentes, eu peço para o usuário digitar de novo a senha e a confirmação. E a última questão, faça um programa que recebe um texto, beleza? E conte quantas vogais aparecem. Não importa se são maiúsculas e minúsculas, eu quero que conte todas as vogais, entenderam? Então, vamos aqui. Vou resolver as questões com vocês. Sugiro que vocês resolvam, tentem resolver antes. Se não conseguirem, ou quando conseguirem, venham ver aqui a solução que eu deixei. Então, a primeira questão aqui. Faça um programa que receba uma letra e um texto e conte quantas vezes essa letra aparece nesse texto. A gente já viu que tem uma função para isso, né? Que conta quantas ocorrências, que é a função count. Então, ela que a gente vai utilizar para fazer essa questão. Então, ele quer que receba uma letra, um texto e conte quantas aparecem. Só isso. Então, vamos rodar aqui. A gente tem uma variável letra que recebe o input da letra a ser contada, certo? Então, aí a gente vai digitar uma letra e depois, da mesma maneira, com o input, um texto, né? Então, a gente digita uma letra primeiro, um texto depois e depois só utiliza a função count, que conta quantas vezes essa letra apareceu nesse texto, certo? Então, vamos testar aqui, letra A, quantas vezes ela apareceu em... Vou escrever aqui qualquer coisa aqui, ó. Só uma string aleatória. E vamos ver, apareceu 4 vezes a letra A. Vamos digitar aqui a letra R, por exemplo, e escrever o rato ou eu, a roupa do rei de Roma. Então, nesse texto a gente tem 5 letras R, certo? Então, essa aqui é uma das maneiras de fazer essa questão. Então, para a segunda questão, pessoal, o que a gente tem? Faça um programa que receba uma senha e uma confirmação e continue pedindo as duas enquanto o usuário não digitar senhas iguais. Ou seja, a gente vai digitar uma senha e depois uma confirmação. Se forem iguais, ok, a gente termina o código. Se forem diferentes, a gente pede de novo. A gente avisa que a senha está diferente e pede para o usuário digitar de novo. Então, essa aqui foi a maneira que eu utilizei para fazer, certo? Então, primeiro eu coloquei uma repetição que não para, né? Então, while true, ela só vai parar quando a gente pedir para parar. Então, esse true sempre vai ser verdade. Então, ela só vai parar nesse caso aqui quando a gente utilizar o break, certo? Então, e aí depois disso eu criei uma senha e uma confirmação, duas variáveis, exatamente para pegar a senha e a confirmação. E aí eu vou pegar aqui as duas e depois vou fazer a comparação aqui, ó. If, ou seja, se senha for igual a confirmação, senha confirmada com sucesso, e aí eu dou um break que para a minha repetição, certo? Vamos ver como é que funciona aqui. Senha A e a confirmação A, ele dá para a gente que senha confirmada e o programa foi finalizado. Então, essa parte deu certo. Agora vamos ver a parte que as senhas são diferentes. Então, se a senha não for igual à confirmação, vai cair aqui no else. E aí ele diz aqui, as senhas não são iguais e tente novamente, certo? E aí ele vai voltar lá para cima do while e vai pedir a senha de novo. Então, vamos fazer esse teste aqui. Vamos digitar a senha A e confirmação B. O que ele faz para a gente? Ele diz, as senhas não são iguais, tente novamente. E dá a opção para a gente tentar digitar a senha novamente. Então, vamos lá errar de novo. A senha D é a confirmação A. Ele faz a mesma coisa. Então, enquanto a gente estiver digitando diferentes, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai dizer que as senhas não são iguais e vai voltar lá para o começo, certo? E vai parar quando a gente digitar iguais, ou seja, vamos B e B aqui. Então, senha confirmada com sucesso e programa finalizado. Então, espero que tenham entendido aí essa questão. Uma repetição que a princípio não vai parar porque ela é true, então true sempre vai ficar rodando.
ela vai parar da repetição quando a gente mandar ela parar, quando a gente atender a nossa condição que senha é igual a confirmação com break. Pessoal, para a questão 3 a gente tem que faça um programa que receba um texto do usuário e conte quantas vogais aparecem nesse texto, sejam maiúsculas ou minúsculas, tanto faz. Se maiúscula ou minúscula tem que contar as vogais. Então, essa foi a maneira que eu fiz aqui, certo? A gente recebe o texto, bem tranquilo, só um input para a gente receber o texto do usuário. E aqui eu declarei uma palavra, né, que é um string com todas as vogais. Dessa forma mesmo, todas juntas. Para quê? Para a gente utilizar mais na frente o in, que é essa função aqui que a gente viu, ó. X em S, né, ele vê se contém, ou seja, se uma letra está naquela palavra. Então, a gente vai utilizar esse conceito para se uma letra estiver nessa palavra, ela é uma vogal, porque nessa palavra tem todas as vogais, tanto maiúsculas quanto minúsculas. E aqui eu vou utilizar um contador, que é uma variável normal começada em 0. E cada vez que eu encontrar a vogal, eu vou aumentar essa variável em uma unidade, né, para fazer a contagem, simular uma contagem através da variável. Então, for letra em texto, que eu vou percorrer o texto letra por letra, isso aí a gente viu na aula. E aí, depois de percorrer letra por letra, eu vou comparar. Essa letra que eu estou percorrendo agora, ela está em vogais? Ela está nessa palavra vogais? Se ela estiver, o contador soma 1, certo? E aí ele vai fazer essa repetição aqui para todas as letras do texto. E no final ele vai imprimir para a gente quantas letras o texto tem. Então, testando aqui o código, né? Vamos digitar um texto: o rato roeu a roupa. A gente, com esse texto, tem que o texto contém 16 vogais. Então, vamos fazer aqui um texto, uma parte maiúscula e uma parte minúscula, para a gente ver que funciona. A gente já sabe que tem 16, então permanece tendo 16, certo? Então, essa é uma maneira da gente fazer essa questão. Eu quero mostrar outra maneira, utilizando ou a função upper ou a função lower aqui. Então, vou utilizar a função lower, a upper também funcionaria, para a gente ver outra maneira de fazer. Então, eu vou retirar essas letras maiúsculas daqui, porque eu vou transformar o texto inteiro em minúsculo, certo? Então, eu vou sobrescrever minha variável texto com ela mesmo, ponto .lower, e aí eu estou transformando todo o texto em minúsculo. E aí dessa forma eu não altero mais nada embaixo, continua a mesma maneira, só que eu transformei o texto inteiro em minúsculo. E aí eu posso escrever maiúsculo, que ele vai capturar, certo? Vocês viram aqui que eu escrevi só maiúsculo, só que como na linha 3 eu estou transformando tudo em minúsculo, essas vogais vão ser capturadas, mesmo que elas são diferentes aqui. Aqui são as vogais maiúsculas e aqui só as minúsculas na palavra vogais. Só que como eu converti, ele vai fazer a verificação da maneira correta. Então, duas formas aí de fazerem essa questão 3. Espero que vocês tenham entendido. E a aula de hoje foi isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!